Bom dia a todos. A gente vai começar agora aqui a trilha técnica, né, do dia. A gente está com o Marcelos, que é o desenvolvedor líder de produtividade na Liferay. Ele trabalha lá em Recife há 6 anos já, então o Marcelo faz parte da casa há bastante tempo. Ele vai apresentar para a gente as novas mudanças no Forms, né? Ele tem trabalhado aí há 1 ano, acho que 1 ano mais ou menos, fazendo várias modificações no portal de Forms. Vai apresentar para a gente aqui agora com vocês. Obrigado, Bruno. Vamos lá, vamos começar. Bom, esse é o time da gente. Bruno falou, a gente trabalha basicamente em Recife, todo o time da gente é em Recife. Tem algumas outras pessoas, principalmente o pessoal de QA, que trabalha em Los Angeles, Ed, que trabalha em Madrid, e o pessoal de documentação também é dos Estados Unidos. E, basicamente, a gente trabalha, hoje em dia, com esse intuito, que é criar aplicações e criar plataformas dentro do portal para tornar todo, assim, não só o administrador do portal, mas também o desenvolvedor mais produtivo. Esse aqui é algum dos nossos projetos que a gente desenvolve hoje no escritório de Recife. A gente tem um calendário, Data Lists, Dynamic Data Mapping, que é o framework hoje que está por trás da parte de criação de conteúdo do portal. Então, os formulários que criam conteúdo novo, seja no Web Content, seja no DDL, então, tudo essa parte desse framework aqui do DDM. A gente trabalha também com o framework de Workflow, então o Kaleo Engine e os portals de Workflow também a gente tem cuidado no Brasil. E também a parte de relatório do portal, que é uma área que a gente pretende investir cada vez mais, não só o relatório, mas também a parte de Analytics. Mas hoje a gente está muito contente de apresentar um novo produto, que é o Liferay Forms. Então, o Liferay Forms é um projeto que é meio ambicioso, que ele pretende também trazer uma consistência em torno dos formulários do portal e trazer uma possibilidade de fazer com que o seu administrador do portal consiga criar aplicações de uma forma mais simples, seja formulário de pesquisa, de surveys, ou até mesmo alguma aplicação de uma forma mais sem depender da parte técnica de desenvolvimento da sua equipe. E por que a gente está trabalhando nisso? Ed falou algumas das razões ontem na palestra dele, mas a gente acredita que os formulários eles são uma parte vital de qualquer aplicação web hoje em dia, né? O formulário é uma das maneiras que o usuário web tem de se comunicar com o seu sistema. Então, ele basicamente tem em todo lugar. Então, todas as nossas interações, seja em qualquer e-commerce ou Facebook, ou qualquer aplicação de rede social, a gente está sempre se deparando com o formulário para fazer o preenchimento, para se comunicar realmente, né? Então, em geral, formulários hoje a gente enxerga como uma forma de você trazer engajamento para a sua plataforma, no caso de redes sociais, interações, recuperar informação e trazer também receita no caso de e-commerce. Por exemplo, uma empresa como o Facebook realmente não existiria sem esse tipo de comunicação, né? Mas, infelizmente, os formulários podem ser muito ruins. Por favor, levante a mão aqui quem acha muito ruim preencher um formulário. Quem odeia preencher um formulário. Um bocado de gente, né? A gente vai investigar algumas dessas frustrações. Claro que a gente não vai entrar em todas as mais práticas de formulários, mas a gente vai olhar para algumas delas aqui e ver por que isso acontece, né? Porque tanta gente se sente desconfortável em preencher um formulário. Esse aqui é o primeiro exemplo que eu gosto de mostrar, que ele exemplifica que erros de design, erros na construção de um formulário acontecem também no mundo real, não só no mundo digital. Esse aqui é uma célula de votação de alguns anos atrás na Flórida, que basicamente eles pediam que mostre o Partido Democrata dos Estados Unidos na segunda posição, mas para você votar nele você tem que apertar o terceiro botão ali. Então, basicamente, levou muitas pessoas a pensar que estava votando no Partido Democrático, mas, na verdade, ele estava votando no Partido da Reforma lá. Então, só para exemplificar aqui, a gente tem que ter cuidado na hora de desenhar o formulário, né?
Escolha errada de campos também é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Aqui é um exemplo de um site do governo português, o site é real aqui, que eles decidiram usar combo box para preencher números. É inacreditável, realmente. Vocês já tentaram mandar um evento no LinkedIn, um invite no LinkedIn? Aparece esse formulário para a gente e aparece dizendo assim que o campo personal note é opcional. Mas uma vez eu fui tentar mandar sem esse campo, aí eu recebi uma mensagem dizendo que ele era obrigatório. Então, também isso é uma das causas de frustração, é dizer que o campos obrigatórios não serem claramente marcados na interface, né? Então, você manda submeter e recebe um erro. E alguns podem até causar náusea mesmo no usuário na hora de preencher. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento. Bom, mas qual é o problema em geral? Os formulários, em geral, podem ser muito desagradáveis mesmo. E, sobretudo, eles não são apenas uma questão técnica na hora de você implementar a interface, mas, sobretudo, essa questão humana, de interação humana, que é importante, que você tem que avaliar como é que esse formulário está sendo usado pelos usuários, né? Os principais problemas que a gente identifica é que formulários que perguntam coisas que você não sabe responder. Então, como é que você... normalmente é uma frustração muito grande. Você tem uma pergunta obrigatória e você não sabe a resposta. Formulários também com muitos campos, ou então, como eu mostrei no LinkedIn, formulários com campos opcionais, mas não claramente marcados, também são a causa de frustração, né? E, infelizmente, a gente não pode se livrar dos formulários. Assim, o formulário está em todo lugar e a gente tem que se adaptar e tentar procurar uma melhor solução para os usuários. Mas, de outro lado, tem alguns casos de que bons formulários também provêm bons serviços, né? Claro que o sucesso do Google não está inteiramente relacionado ao formulário, mas assim, a interface, esse formulário deixa claro o que é que o usuário precisa fazer. É só preencher um keyword e apertar um botão. Eu gosto também de mencionar o Netflix, que o Netflix, quando você está fazendo uma conta nova, ele vai por algum processo para montar o seu perfil. E eu consigo imaginar várias maneiras de o cara fazer isso errado, e o Netflix conseguiu acertar e trazer uma experiência bem agradável na hora do preenchimento, da montagem desse perfil. Então, mas assim, o que é que faz um formulário ser bom? Geralmente, os formulários bons, eles são pequenos. E como é que eles fazem isso? Eles são divididos em seções e é assim que eles normalmente tentam manter o escopo pequeno e dividido em etapas para o preenchimento. Uma questão do alinhamento também é importante e os labels na hora que você define normalmente fazem parte de uma experiência interessante. Ele também, alguns formulários bons, no caso de perguntas que o usuário não sabe responder, normalmente ele tem um help, tem alguma informação que consegue levar o usuário a encontrar a resposta. Nesse caso, ele pergunta qual o número de registro do carro, então tem uma informação ali dizendo onde é que o usuário pode encontrar essa informação. E outra questão também é a questão de ajudar o usuário durante o processo de preenchimento. Então, tem um feedback instantâneo também do que o usuário está acertando, do que o usuário está errando, é fundamental. E, normalmente, eles terminam com uma mensagem de sucesso, uma mensagem positiva no final, que normalmente servem para atrair o usuário, para deixar o usuário motivado depois de terminar, de completar a tarefa. Então, a gente olhou esses padrões, e a gente tem estudado isso ao longo desse ano, e a gente vai estudar ainda mais nos próximos anos. Então, a gente chegou nessa solução que é chamada hoje de Life Performance. Então, basicamente, a gente está procurando, o que é que a gente está procurando com isso? É deixar com que os administradores pensem como é que um formulário pode trazer valor para o seu negócio, né? Como é que eles vão, quais são as perguntas que eles vão querem capturar, quais são os dados que ele quer capturar.
Então, essas questões que a gente passe de um lado técnico para um lado mais humano e realmente que importe, né? Como eu falei, você não precisará se preocupar com esses princípios de design ou boas práticas, porque a gente já está pensando nisso. A gente, realmente o foco hoje do nosso time é trabalhar nesse processo de criação. E os desenvolvedores não precisam se preocupar também com markup upgrades entre Liferay versions, né? Normalmente acontece mudanças no CSS do portal, mudanças no HTML do portal, que levam o upgrade de UI do portal ser problemático algumas vezes, porque o desenvolvedor precisa atualizar com o markup correto. Então, como a gente vai gerar muita desses formulários, os desenvolvedores não terão esse trabalho de se preocupar. E tudo significa produtividade, não só para os administradores, como também para os desenvolvedores, uma simplificação das ferramentas. Hoje a gente tem algumas ferramentas espalhadas no portal, a gente quer simplificar em torno dessa, e trazer uma maior consistência, principalmente em torno da experiência geral dos formulários no portal. Mas como é que a gente atinge isso? Pode ser simplesmente anotando uma interface Java com algumas anotações. Aqui eu tenho um exemplo. DDM Form é como a gente representa o formulário dinâmico. Eu tenho um campo label que eu quero dizer que ele vai aparecer na tela e um campo required que vai ser um checkbox. Então, a gente mapeia isso em interfaces, em qualquer classe Java, e a gente vai gerar formulários baseado nelas. Aqui a gente vê como funciona o mapeamento. O label, o question vira um formulário de texto e o required vira um checkbox na UI. E, claro, você pode usar também o Form Builder, o Form Designer, para criar os formulários, que eu vou mostrar um pouco em seguida. E, claro, eu não preciso nem dizer, a gente tem essa preocupação de trazer ele como suportado em múltiplos devices, né? A gente trabalhando nesse sentido também. E um pouco da arquitetura, o formulário, esse Forms é construído com base em cima do Dynamic Data List, da lista de dinâmicas, claro, do portal. DDM também, que é a parte de definição de estrutura e de layout. E, claro, o Liferay Set a gente fez um investimento pesado na parte de modularização, então a gente extraiu e foi quebrando vários componentes do portal em módulos pequenos. Então a gente hoje tem a parte de serialização como módulo independente, a parte de armazenamento dos dados em JSON como módulo independente. Todos os fields são renderizados com SOI Template Engine. Então a gente tem a preocupação de ter aquele hybrid rendering, que a gente consegue imprimir o valor tanto do portal como também no front-end. E, como falei, os field types também são módulos independentes, você pode deployar e undeployar em runtime. E o que a gente está pensando em seguida? A gente está trabalhando principalmente nessa parte de experience, essa primeira versão, mas a gente planeja também trabalhar logo em seguida na localização dos formulários, na simplificação, que seria o reuso desses formulários em vários componentes do Liferay, a gente aplicar essa solução em várias outras partes. E, por fim, a integração, que seria a integração com o workflow, integração com analytics e a parte de reporting em geral, que a gente vai começar a extrair dados a partir dessas entradas. E é isso. Eu publiquei esse formulário que eu criei hoje na demo, nessa URL aqui. Vocês podem dar feedback sobre o projeto, algumas ideias que vocês tenham em mente, features que você viu aqui que talvez a gente não tenha pensado e que seja importante para vocês. Por favor, deem um feedback para a gente, que vai ser muito importante. E a gente está publicando também a documentação logo em breve no site do dev.liferay e nessas URLs aí no meu blog. Obrigado.